Bem-vindo, meus irmãos que estão chegando no canal através desse vídeo. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a respeito da verdadeira conversão. Então hoje nós vamos fazer esse vídeo, eu e a minha esposa Rafaela, e vamos abordar alguns temas, algumas passagens bíblicas e mostrar para as pessoas o que Paulo fez, o que os apóstolos faziam, o que o Messias ensinou a respeito de se converter. Porque hoje, quando você pergunta para uma pessoa o que é uma conversão, ela vai te responder que ela se converteu a uma religião tal, a uma instituição religiosa, ou seja, ela não se converteu aos ensinos do mestre, mas ela se converteu à religião e aos ensinos dos homens. Então, eu passo a palavra para a minha Eva, Rafaela aqui, ela vai falar um pouquinho aí. Ela vai falar sobre essa conversão verdadeira. Muito boa tarde a todos os irmãos. Forte abraço a todos os irmãos que estão chegando também agora, né? Para quem não me conhece, sou a Rafaela. Então, irmãos, hoje a gente resolveu fazer esse vídeo, mais um bate-papo mesmo, para poder estar explicando um pouco a respeito da conversão. Porque, igual o Rafael disse, quando as pessoas vão para a religião, elas acreditam que para ela ser salva e se converter a Jesus, no caso, elas têm que se converter na religião, fazer lá o batismo, lá tudo bonitinho, e continuar frequentando aquela certa instituição. E hoje a gente vai mostrar aqui, abordar alguns temas, mostrando que, na verdade, igual quando Paulo também se converteu, não foi para entrar na religião, e sim para sair da religião e pregar a verdade aos irmãos. Hoje, nós somos chamados de desigrejados, ou a gente somos chamados de seita, ou religião nova, uma religião aí perseguidora da igreja de Cristo, que eles falam, né? Paulo, então, o que era Paulo, então, o apóstolo Paulo, né? Porque se Paulo vivesse nos dias de hoje, do que ele ia ser chamado, né? Do que o Messias ia ser chamado nos dias de hoje? Sendo que naquela época o Messias foi chamado de diabo, de Beelzebu, que ele tinha demônio no corpo e todas essas coisas aí. Então ele disse, ó, se eles perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês, porque eles não conhecem a mim e nem o meu Pai. Então em Atos, no capítulo 24 lá, onde quando Paulo foi fazer a defesa dele, né, que eles estavam acusando ele de um monte de acusações contra ele, Atos capítulo 24, versículo 5. Então verificamos que este homem é um perturbador. Ele promove conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazarenos. Inclusive, ele tentou até profanar o templo. Por isso nós o prendemos. Pretendíamos julgá-lo segundo a nossa lei. Então, quando Paulo foi preso naquela época lá, muitas das vezes, né, apanhou, foi preso, torturado, né? Naquela época lá, eles falaram assim, ó, esse homem aí, ó, Paulo, a qual hoje as pessoas do sistema religioso falam as mesmas acusações que nós. Por quê? Eles falam que nós é de uma seita, nós somos desigrejados, nós temos diabo no corpo, nós ficamos falando contra os profetas de Deus, né? Então, o que é de Paulo então, né, se ele vivesse nos dias de hoje? Porque ele foi chamado de ser um líder da seita dos nazarenos. Exatamente, você vê também, né, Rafa, igual as pessoas hoje em dia, você pode falar com vários irmãos, hoje as pessoas, a gente está sendo chamado mesmo como líderes de seitas, é como se a gente estivesse fazendo tipo um grupinho, um levantamento na internet, e você vê que os religiosos eles estão preocupados com isso, porque você vê que eles estão falando, o que mais tem na internet agora são vídeos de pastores falando dos desigrejados, né, mas é igual eu falo, como pode ser desengrejar a igreja, né, a gente pode ser desengrejado do templo, né, desentemplados, não desengrejados, né? E a gente vê também aqui, irmãos, em Mateus 20, 25, que o nosso Messias fala, ó, mas o Messias chamou-os e disse, vocês sabem que os governadores das nações têm poder sobre elas e os governam, têm autoridade sobre as pessoas. Mas entre vocês não será assim, pois todo aquele que quiser ser o maior deve servir a todos. E a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Ou seja, hoje em dia as pessoas
querem que estão aí na religião, ensinando o povo, né? Eles querem ser os líderes delas, mas aqui o Messias ensina que para você querer ser, se você quer ser servido, você tem que servir. Para você ser maior, você tem que ser o menor. E aqui ele deixou bem claro que não vai ter governadores no meio das pessoas, ou seja, entre nós, os irmãos, não pode haver um querer mandar no outro, um tá um status igual tá na religião, que é desde o pastor, o presbítero, o ancião e todos os demais até chegar no membro, né? Porque na religião é assim, tem estatutos lá. Um quer ficar acima do outro, um quer mandar no outro, e é uma empresa realmente. Né? As pessoas ali hoje em dia, elas querem fama, glórias, né? Igual o nosso Messias falou, que ele não recebe elogios que vêm dos homens. Porque na religião o povo gosta de ser elogiado. O povo gosta das pessoas falar, é o pastor fulano de tal, é o pastor. As pessoas têm tudo submisso a ele, como se ele fosse o grandão, o poderosão aqui na terra. E o nosso Messias deixou bem claro que para aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Entre nós não tem que ter governantes. Não tem, porque ele disse que ele é o único líder, né? E Exatamente. as ovelhas dele iam seguir eles, e não os homens. E hoje as pessoas estão seguindo cada uma a sua religião. E defende com unhas e dentes. Inclusive, quando o Messias disse, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos, vocês são os galhos. Então se vocês permanecerem em mim, nos meus ensinamentos, vocês vão dar bons frutos. Mas só que tem uma passagem também que eu não me recordo agora, que um dos apóstolos disse assim, que é pra gente, ou seja, para todos nós, não se arvoreis em mestres, porque se vocês se juntar aos mestres, aos líderes religiosos, o seu julgamento será muito mais severo. E essa tradução, né, você encontra em poucas Bíblias você encontra, porque em outras traduções fala totalmente diferente. Eles manipulam tudo que eles podem manipular, eles manipulam. Então, quando ele dá um exemplo que não é para se arvoreis em mestre, ou seja, a árvore do mal está aí, as religiões, os líderes religiosos, se as pessoas se unirem a elas vão ter que entrar num julgamento mais severo. Por quê? Porque ele se alimentou lá, bancou a Babilônia, cresceu tudo aí, essa Babilônia que está aí hoje, por causa das pessoas que se infiltraram lá e seguiram as religiões. Exatamente. Uma placa de igreja. Igual também aquela passagem também que Pedro e João estavam pregando lá no templo, né? E você vê que foram convertidos mais de 5.000 almas dentro do templo, né? Então você vê, se o templo realmente fosse o lugar certo, o lugar santo, que as pessoas tinham que ir para lá para ser salvo, então como que Pedro e João iam pregar dentro do templo e as pessoas iriam se converter lá dentro? Converter para quê então? Para a verdade, né? Com certeza. Eles descobriram a verdade, eles estavam nos enganos da religião ali judaica na época e se converteram à verdade, aprenderam e conheceram o Messias. Né? O Pedro e João explicaram, falaram as coisas para eles, muitas pessoas acreditaram e por causa disso os líderes religiosos ficaram muito bravos com eles e prenderam eles lá, né? E ainda questionou eles falando assim, porque eles começaram a pregar com os líderes religiosos falando que o Messias era o único Salvador, que ele tinha ressuscitado. E aí os líderes religiosos até quiseram humilhar, né, Paulo e João, falando que como eles eram apenas pescadores. E falaram para eles que não era para eles mais propagar a verdade por ali. Mas mesmo assim, Paulo e João falaram que não, queriam continuar propagando a verdade. E não é à toa que muitas pessoas foram convertidas, né? Você vê que o engano, como está por aí as coisas, dentro da religião. E falamos de conversão, né? Porque a conversão, né? Igual a gente está cansado de falar para as pessoas, que a conversão, o que é uma conversão? Vamos ver dentro da escritura o que é uma conversão, porque Paulo, quando ele pertencia à religião, a primeira religião criada na terra lá, pelo próprio diabo lá, chamado Moisés, o diabo tinha pegado o corpo de Moisés, era a religião judaica. Então, quando Paulo se converteu, ou seja, Paulo era um dos líderes lá, vamos dizer assim, sentava na cadeirinha lá e recebia as ordens deles lá e cumpria. Só que quando Paulo teve um encontro com o Salvador, com o nosso mestre, ele diz que tudo que ele aprendeu, né, com o sistema religioso, com aqueles ensinos, as doutrinas, as leis de Moisés, os ensinos de homens, para ele serviu como se fosse um lixo. Né? Lá em Filipenses ele fala isso aí.
Com certeza, mostrando, mais uma vez, a prova de que o que a religião ensina não serve para nada. Só leva as pessoas para o caminho errado, leva as pessoas para a perdição, porque os ensinos da religião é totalmente os ensinos contrários do Mestre. Porque o Messias, o que ele disse? Ele falou assim, vamos supor, o que foi a conversão do apóstolo Paulo no caso, né? Se Paulo pertencia àquela religião, então ele se converteu a quê? Porque ele já estava numa religião, porque hoje as pessoas chegam para... Você se converteu a qual igreja? A qual religião? Ué, Paulo, a conversão dele foi ao contrário. Foi sair daquela religião maldita do diabo lá e pregar contra. Por isso que eles pegavam ele o tempo todo. Ó, esse homem está blasfemando contra o templo. Ele está falando contra a lei de Moisés. Ele está falando contra nós, o povo judeu, o povo santo, o povo escolhido. Paulo, ele é inimigo de todo mundo. Eles acusavam Paulo disso. Fizeram isso com o Messias, fizeram isso com os apóstolos. Eles fizeram isso com todo mundo. Hoje, por enquanto, nós estamos aqui falando. Mas vai falar isso que nós estamos falando lá na cidade dele, lá de Moisés, do diabo. Eles matam apedrejada, eles obedecem à lei do pai deles. Eles matam, não tem misericórdia. Mas é igual que acontece, né? As religiões hoje em dia, elas existem para separar as pessoas. As pessoas hoje em dia, você vê que um não vai com a cara do outro por causa da religião, você vê isso pelos islamistas. Eles matam todo mundo em nome de Deus deles. Né? Mas aí eu vou ver a pergunta, qual Deus? Porque o nosso pai não é. Nosso pai deixou claro que não deve matar, né? É até um outro tema que a gente estava abordando. Mas voltando aqui o tema sobre a conversão, irmãos, a gente estava comentando e deixando claro para os irmãos, para as pessoas que estão chegando agora, entender a diferença da verdadeira conversão. O que é você realmente conhecer a verdade e estar livre? Porque as pessoas que acham do mundo, né, no caso, elas falam assim, você tem que se converter a Cristo, tem que converter a Jesus. Só que quando vem converter na mente deles, eles acham que tem que o quê? Largar as práticas do mundo e procurar uma denominação. É igual você disse, quando a pessoa fala que você foi convertido, já vem lá qual igreja você vai. Por quê? É uma forma que as pessoas acham que você já tem que ir numa certa denominação para você estar convertido. E a verdade é que todos os apóstolos, as pessoas que seguiam o Messias e todas as pessoas hoje, nós somos convertidos na verdade, nós seguimos a verdade. Nós somos convertidos, saímos da religião e hoje conhecemos a verdade. Obedecemos o ensino do Mestre, né? Com Tentamos certeza ensinar aquilo que nós aprendemos através dele. Né? Exatamente, sem líderes, né? Entre um ou outro. Porque as pessoas hoje em dia querem muito líderes, as pessoas para mandar umas nas outras. E hoje a gente vê que, na verdade, só temos um único pastor. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele que nós seguimos apenas o Messias, né? Então, agora aquele tema lá, né? Porque hoje, quando você vê essas Bíblias hoje, e muitas outras Bíblias, você vai ver que as traduções ali, ó, por exemplo, conhecendo os apóstolos, os profetas, o Messias, eles falavam coisas simples, eles eram pessoas simples. Mas hoje, quando você vê a Bíblia, eles colocam cada palavra difícil para as pessoas não entenderem o sentido ali do que eles estavam falando. Então, eles colocam meio figurado. Né? Então, inclusive, prova disso é quando Paulo mandou uma carta a Timóteo lá, né? O que Paulo estava dizendo lá para aquela época lá? Igual, 2 Timóteo 4:2, irmãos, quem quiser observar aí com vocês, ainda fala, pregue instantaneamente a palavra do Mestre em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o povo quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra do Mestre. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Eu comecei falando agora há pouco, as pessoas vão na igreja procurando mestres, um líder em cima dos outros, né? Eles vão, tipo assim, vamos dar um exemplo. Vamos se introduzir nessa palavra, né? Porque ele falou assim, Paulo, haverá um tempo em que as pessoas elas não vão suportar a doutrina do Salvador, os ensinos do Mestre. Mas como sentindo coceira nos ouvidos, eles vão atrás de doutores e mestres, né? Porque eles vão falar aquilo que eles querem ouvir. Com certeza. Você vai na religião lá, eu vou lá receber a bênção, Deus me deu minha casa,
Deus me deu o meu carro. Eles querem ouvir isso. Eles querem ouvir prosperidade, né? Prosperidade. Eles querem viver o viver melhor nessa pão, terra. as coisas boas. Eles querem o melhor daqui. Ainda tem até uma vez um religioso que eu conversei uma vez faz tempo, ele falou até pra mim que como nós éramos filhos de Deus, nós poderíamos ter o melhor da terra, que nós éramos filhos do dono do mundo, né? E ainda na época eu não sabia muito o que dizer pra ele, que foi logo no início que eu tava saindo da religião, mas eu fiquei me perguntando assim, né? Mas como assim, né? A gente tem que ter o melhor dessa terra. O Messias falou que ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça, né? E depois que eu descobri mais assim as coisas, até falei pra ele a verdade, mas eles não querem ouvir. Eles acham que não, que como eles são filhos de Deus, Deus deles é o Deus do mundo e tudo bonitinho e você pode ter o melhor do mundo. Eles acham que eles têm que ter os carros, as melhores casas, né? Não é todo que os pastores aí tá tudo rico, né? As pessoas tudo morrendo de fome na rua e os pastores aí tudo andando de jatinho pra baixo e pra cima. É que na verdade, o que o Salvador prometeu para todos nós é a vida eterna lá em cima. Então ele fala assim, ó, onde estiver o seu coração, se o seu coração está ligado, vamos dar um exemplo, nessa casa, o teu coração está lá. Se o teu pensamento estiver ligado nas coisas daqui, é só isso aqui. Por isso que ele falou, ó, Paulo fala também em outras passagens, ele fala assim, olha, eu corro atrás da coroa incorruptível. Então, olha a diferença. O Messias vem e promete vida eterna. Paulo e os demais apóstolos e profetas falaram que eles correm atrás de uma coisa que são uma pérola, uma joia, né? Como aquela parábola que o Messias disse lá, olha, um homem, o reino dos céus é como um homem, né? Que ele, tendo encontrado uma pérola, ele vendeu tudo que ele tinha. Tipo assim, as coisas que ele vivia carnalmente não teve mais valor mais. E tipo assim, ele usava para sobreviver, normal, mas ele não tinha apego naquelas coisas, mas ele procurava vender tudo que ele tinha, desapegar e comprar aquelas pérolas preciosas. Que era realmente precioso, né? Que é o alimento espiritual, que é o verdadeiro ensino. Exatamente. Porque o Messias disse, ó, quando este evangelho do reino será pregado em todas as nações do mundo, então virá o fim. Mas qual é o evangelho que o Messias está falando? O que a religião está pregando? Prometendo casa, prometendo carro, prometendo um monte de coisa. Tudo coisas carnais, né? Igual o diabo lá prometeu para Abraão, Abraão quis, depois tentou o Messias no deserto, o Messias falou que não queria. Só vocês pensar. Com certeza. E você vê, né, igual os líderes religiosos, eles querem aí ter panca toda, mas você vê lá com Nicodemos, o Messias falou que Nicodemos precisava nascer de novo. Que ele não entendia as coisas verdadeiras que o nosso Messias falava. Que o nosso Messias ainda falou, como se as coisas da terra que eu te digo, Nicodemos, você não entende? Como que eu vou falar das coisas celestes, das coisas espirituais? Né? Você vê... Ele era um dos principais, né, líderes religiosos da época, um dos maiorais. E o Messias chega nele, ó, é necessário que você nasce de novo, você tem que aprender tudo de novo. Tudo que você aprendeu na religião não serve de nada. Igual, Paulo quis, mas o Nicodemos eu ainda não sei qual foi o fim dele, não posso falar, né? Mas o apóstolo Paulo, ele chutou o balde, falou, não quero isso aqui não. Tudo que eu aprendi aí com a lei de Moisés, os meus estudos, não serviu de nada. É perca. O precioso é o que eu aprendi com o mestre, o Salvador. Exatamente, né? Nascer do Espírito, né? Nascer da verdade, nascer dos ensinamentos do nosso mestre. Porque não adianta nada também você sair da religião e ficar com toda a bagagem dos falsos profetas, das mentiras, dos enganos. Porque tem o que mais tem hoje pessoas saindo da religião e continuando dando os mesmos frutos que estavam quando estavam na religião. Você vê que tem muitas pessoas que ainda fazendo aquela oraçãozinha no YouTube, sabe? Fazendo ajuntamento de pessoas, fala que tem que ficar cantando e fica pregando aí, denuncia os falsos profetas. Tudo covarde, não tem coragem de chegar e falar quem realmente é do Pai e quem não é, entendeu? Fica apoiando muitas pessoas ainda. Então, ou seja, essas pessoas só saíram do sistema religioso, mas elas não nasceram ainda do Espírito verdadeiro. Elas ainda estão mortas. Elas estão frias, assim, mornas, né, na verdade. Elas não estão nem quentes e nem frias, elas são mornas, porque sabem que o nosso Pai não vai, que nosso Pai não aceita esse negócio de religião, essas coisas, mas ainda não se libertou totalmente dos ensinos da prostituta. Ainda está contaminado. É por isso que o mestre disse, né? Ele falou, ó, a minha igreja, a minha noiva, eu quero ela pura. Mas as pessoas, elas vão se dizer, as que estão no sistema religioso, casou com a prostituta. Formou um só corpo com ela, né? Agora,
os que saiu de uma placa de instituição religiosa, mas ainda tem as raízes dentro dela, ela ainda não está pura, não está limpa. O mestre falou, quero a minha mulher, a minha noiva, ela limpa, pura. Você vê Apocalipse, a veste que ela estava, que são as práticas de justiça. Então, você conhecendo o Pai e sabendo que o nosso Pai é justo, tudo que Ele faz é perfeito, é uma justiça perfeita, então ali você entende, né, o que as pessoas estão vivendo. Se elas estão vivendo e ensinando umas coisas que não condiz com a justiça, e sim com a injustiça. Né? Que ela sai do sistema religioso, mas ainda ela pega lá, tem coragem de falar, Davi é segundo o coração de Deus. Que Deus, né? Mas segundo o coração de Deus, um Deus que manda matar, que manda estuprar, manda roubar. Você vê totalmente sem piedade, né? Melhor seguir o Deus do Islã, é o mesmo, mesma coisa. Com certeza. E você vê também que na religião, né, as pessoas se dizem convertidas, elas têm mestres, igual nós estávamos falando um pouquinho mais cedo, sobre as pessoas terem líderes um acima do outro. Só que o Messias deixou, gente, não ter líderes, nem mestres, nem rabi. Ele é o único, ele é o verdadeiro e único, né? Igual as pessoas hoje, elas têm que prestar atenção nesses detalhes que o Messias explicou nos ensinamentos dele, né? As pessoas hoje em dia, elas vão na religião e ficam lá, tudo que o pastor fala, elas tomam aquilo e acabou, elas não examinam. É por isso que a Bíblia, as Escrituras dizem que as pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. Porque elas não vão atrás, elas não têm sede de querer procurar, de querer ir atrás, analisar, pesquisar, né? E tudo que o pastor fala é aquilo, o pastor promete a bênção, acredita na bênção, você tem que levar lá seu dízimo para ele, seu dinheiro, tá tudo certo. Ele só fala amém. É só isso. As pessoas hoje em dia elas são tapadas. Elas parecem que elas não ouvem, a gente fala, mas parece que as pessoas não querem ouvir. É que, na verdade, o Deus desse mundo, o diabo, né, o Deus desse mundo, está arrendado para ele esse mundo aqui. O pai deu um prazo para ele, estipulou. Então, eles preferiram amar mais as coisas da injustiça do diabo, do mal, do que a justiça do pai. O Deus desse mundo, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça os ensinos do mestre. O verdadeiro evangelho ele é simples. Se torna difícil para as pessoas seguir, porque as pessoas elas não têm amor ao próximo. Elas são preocupadas com seus próprios egos, né? Com a sua própria ganância, elas se preocupam com elas. Hoje as pessoas são assim, se a família delas, a vida dela tá boa, tanto faz se o fulano tá passando fome, se o ciclano tá precisando ou não. O importante é eles estão bem. Você vê que até eu procuro falar para as pessoas quando eu tô falando com um religioso, é sobre isso. Como que o Deus deles pode dizer que é um Deus amoroso, um Deus bom? Como ele pode te prometer bênção e riqueza, sendo que tem um monte de pessoas passando fome na rua? Que justiça é essa? Como ele vai falar assim, ó, vou te dar um carro novo, tá? Vou te dar uma prosperidade, vou te dar um emprego que você ganha aí um salário bom, e aquela pessoa lá que tá passando fome e necessidade na rua? Ele não vê aquele pobrezinho que tá lá na rua jogado? Que não é do diabo. Não, o Deus dele só beneficia ele. E ó, você vê que é cada religião, que a CCP é um Deus, que o Deus dele olha pra eles, porque eles acreditam também que eles são o único, né? A CCB é assim. A Assembleia é outra, o Deus deles é de um jeito, você vê que tá tudo dividido. O reino deles é dividido. É dividido, você entendeu? Então cada um eles falam assim, igual aquela passagem que o Messias fala lá, quando você diz que o Messias está aqui, Jesus está aqui, Jesus está ali, não acredita. Porque vão vir falsos profetas e vão propagar e muitos vão acreditar, é o que acontece hoje. As pessoas gritam aí a todo momento que Jesus está ali, Jesus está ali. Só que a realidade não está, não é o Messias verdadeiro. É esse Deus deles que promete ganância e riqueza, apenas isso. É o ensino dos homens, né? Você vai lá, o pastor de lá, o líder religioso de lá falou que é assim, é assim. Se você não quiser, vamos dizer, introduzir no ensino dele, você vai em outra. Ele não vai mudar. Se você chegar a interrogar ele e falar assim, ó, aqui não é assim não, você está ensinando assim, mas aqui está falando assim, 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 lê aqui. Não, mas aqui não sei o que, você não pode mudar a palavra de Deus, cuidado para não blasfemar o Espírito Santo. E ele manipula as pessoas. Você vê que tem até um pastorzinho aí, né? Que ele fala que você tem que ir na igreja, você tem que ir nas igrejas. A igreja que você se sentir bem é aquela que você tem que ficar.
Entendeu? Você tem que, tipo assim, você não tá bem nessa igreja, vai pra outra igreja, não discute com o seu pastor, não. Não mexe com homem ungido. Você não tá bem aqui, vai pra outra. Então você vê que tudo é tipo assim, é tipo uma forma de comércio, uma forma de empresa, uma forma de... é a mesma coisa, você não tá bem com isso aqui, você vai pra aquilo ali. Tá tudo tranquilo, não tem problema, sabe? Então você vê assim que as pessoas, essa conversão, que as pessoas se dizem que é convertido, tem que ir na religião, essas coisas, é tudo uma forma de engano. É tudo engano. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Às vezes eu me deparo assim com alguns colegas assim até de trabalho. O que acontece? Então, se encontra com eles fazem parte de um sistema religioso, às vezes não é nem do mesmo templo, do mesmo edifício. Né? Eles pegam e chegam lá e tal, cumprimenta lá esse que é irmão dele, vamos se dizer, por causa que os dois, vamos se dizer, são evangélicos. Eles vão lá e cumprimentam lá, vamos dizer, para você ele só fala bom dia, tal, ou às vezes nem cumprimenta. E já para o outro que já pertence a outra religião também, ele vai lá, a paz de Deus, ou a paz do Senhor e tal, mas eu fico tão assim incomodado com essas coisas, eu fico na minha, mas sabe, a gente se sente uma pessoa excluída. Sabe, o Messias falou assim, ninguém na terra chama de pai, porque vocês só têm um pai. Mora lá em cima, está lá no céu. E hoje, eles dizem assim, né? Ainda o Messias fala assim, vocês, porém, estão todos no mesmo nível, são irmãos. Então, se todos nós somos irmãos, por que eles fazem acepção de pessoas, né? Porque o Messias ele fala bem claro, a doutrina do Messias. Ele chega lá e fala, não sejam iguais aos hipócritas que eles ficam cumprimentando uns aos outros. Não é para ser igual a esses hipócritas. Quem que são os hipócritas? São os religiosos. Então, você vê que eles, além de fazer acepção de pessoas, eles, tipo assim, estão num grau acima da gente. Eles não é nem um líder religioso, mas eles estão um patamar acima porque eles estão... Eles se acham superior. Do lado de Deus. Porque eles acham que a gente, você é do diabo, mas é do e eles são de Deus, então é o grupinho deles, né? Aquela panelinha que eles fazem. Você vê, mais uma vez, mostra que os ensinos deles são contrários do Messias. Que o Messias falou que temos que saudar todos, independentemente de cor, raça ou tamanho, somos todos irmãos. Ele fala que se vocês saudar, né? Eu lembrei. Se vocês saudar somente aqueles que saúdam vocês, cumprimentam vocês, por que vocês fazem isso demais? Até os pagãos, vamos dizer, os assassinos, os traficantes, os bandidos fazem isso. Exatamente. Os caras chegam lá, vamos dar um exemplo na rodinha, aí mano, pá, beleza e tal, nós vai ali fazer uma fita ali e tal. Ué, os pagãos fazem o mesmo. Então você tem que fazer uma coisa diferente. Igual ele fala, cumprimenta aquele que não te cumprimenta. Amai o teu inimigo. Orai para aquele que persegue você. Deseja o bem para ele, não o mal. Pois é, né? Mas as faz pessoas... o mal com o bem. Mas as pessoas hoje em dia, infelizmente, fazem acepção, né? E a religião vai cegando cada dia mais. Cada dia que vai passando. Eles vão ficando mais tapados, mais gananciosos. E o mais triste de tudo é que as pessoas não veem. A gente fala, a gente já mostra, a gente tenta explicar, mas as pessoas elas não querem saber. Elas acham que é daquela forma e acabou. É que se prende no mundinho deles, né? Exatamente. Quem tá de fora vê, mas quem tá lá dentro, ele fica obcecado com aquelas coisas. Infelizmente. Aí vai fazer o quê? Será que o que eles estão praticando isso é justiça pro nosso Pai? Ele vai falar naquele grande dia, eu tive fome da palavra verdadeira, você me deu de comer. Eu tive sede também, ou fome de um alimento físico, você me deu. Você ajudou? É engraçado que eles querem cada vez mais progredir, vida eterna. O Messias disse, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas eu quero perguntar para as pessoas, né, se estão me assistindo, você que pertence a um sistema religioso, não tem nada contra a sua vida pessoal, né, nada contra a sua vida espiritual. O que nós estamos tentando fazer é alertar vocês que vocês estão no engano. Né? Vocês foram contaminados com o sistema religioso e está lá preso. O Messias disse que as ovelhas dele ele chama para fora dos apriscos, para fora das religiões, para fora do sistema religioso. Então, como eu estava falando, o exemplo que o Messias disse, eu venci o mundo, não foi vencer materialmente na terra. Ele não tinha nem casa para morar, como é que ele venceu na vida? Ele está falando da coisa espiritual, eu venci o mundo. Eu vim aqui e venci as vontades do mundo, os desejos da carne, os anjos caídos que estão tudo aí ao meu redor aí. Eu venci o mundo. E se vocês se obedecer e ficar em mim, o mundo é do maligno. Vocês vão vencer também.
Com certeza, mas as pessoas elas estão preocupadas em vencer carnalmente, tá? As pessoas hoje em dia elas querem vencer, mas é vencer assim, ter um dinheiro bom na poupança, ter um salário bom por mês, ter um carrinho bom para andar, né? Você tira isso, mas isso é igual fala, é o exemplo que eles têm, porque os pastores deles são assim, então eles seguem o exemplo dos pastores dele. Como nós seguimos o exemplo do nosso verdadeiro Messias, que ensinou a gente o que você ter de valor, que você tiver uma condição de você vender, ajudar com seus irmãos, a gente segue o exemplo do nosso Messias, que ele ensinou a gente a repartir. Mas ele segue um exemplo dos pastores deles, que ensina a ganhar, quanto mais é melhor. Entendeu? Então você vê que isso aí, as pessoas estão cada vez mais longe, cada vez mais distante da verdade do nosso Pai, né? Que é triste. Engraçado também que o Messias, ele sendo um mestre, né? O Messias ele não gosta também que nós chamamos ele de um líder. Ele não gosta disso. O Messias não gosta. Ele, tipo assim, vamos dar um exemplo. Quando ele falava assim, ó, eu sou o mestre, é tipo assim, porque o mestre ele ensinou a coisa certa. Ele ensinou a verdade. Mas ele não é o Messias é tão pequeno assim, tão simples. Ele não quer que as pessoas cheguem no reino do céu, chama ele de líder. Ele quer que chame de irmão. Ô, meu irmão, vem aqui, tá? Mas não pode dar essa referência de chamar de um líder, nem de mestre, né? Essas coisas, ele estava dizendo assim, ó, eu sou o mestre e ensinei a verdade. E eu ensinei vocês a verdade. Então, pega os meus ensinamentos, aprende comigo e divide com as outras pessoas. Então, quando o nosso Salvador estava dando o exemplo de ele ser o líder nosso, mas ele ser o cabeça, o nosso irmão que veio ensinar a verdade, né? Ele é o nosso mestre. Ele que nos ensina todas as coisas, através do Espírito do nosso Pai. E agora, nos últimos tempos que a gente está vivendo agora, né, Rafa? O negócio é a gente alimentar as pessoas mais espiritualmente, né? Alimentar o pão verdadeiro, aquele que dá vida para as pessoas, né? Que dá vida eterna. Sim, matar também a fome das pessoas. Se você tiver saber de alguém que está precisando, você ajudar. Só que se preocupar mais, irmãos, em propagar a verdade para as pessoas, para que elas se libertam do sistema religioso e se convertam na verdade, né? Que é o Messias, a palavra dele é verdadeira, o nome dele é verdadeiro. Ele deu exemplo, o Messias, ele deu exemplo assim, mas por que vocês estão me seguindo? Falou para aquela multidão lá que multiplicou os pães lá em peixe. Vocês devem seguir a mim, não por causa de se alimentar da comida, do pão físico que eu alimentei vocês. Vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, o alimento espiritual que dá vida eterna. Esse é o mais importante. Claro que se você for ter um ocupado, qualquer lugar, tiver passado necessidade, você estenda a mão. Isso aí é uma coisa que você faz automaticamente. Exatamente. Se preocupar em alimentar as pessoas, que hoje em dia a maioria das pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo de fome, mas não fome física, fome espiritual. O espírito delas estão necessitando de um alimento, de um pão, do pão puro, verdadeiro, sem fermento, dessa religião, dos falsos profetas que a gente sabe por aí. Eu já agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar compartilhando a palavra com os irmãos. Um forte abraço a todos. Então, meus irmãos, vocês que acompanham esse vídeo aqui, essas coisas que nós mostramos aqui, esses pontos de vista, essas incógnitas, que vocês analisem, peguem a Bíblia, comparem, vejam se os ensinos do Salvador estão batendo com os ensinos das religiões. Assim vocês vão ser libertos. Libertos do quê? Do engano, das mentiras, das religiões. Então, meus irmãos, fiquem aí a dica a todos que acompanham esse vídeo. Até a próxima.